Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benítez, estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. No programa de hoje, nós vamos falar do Setembro Amarelo. Esse momento de prevenção ao suicídio. Para falar do Setembro Amarelo, nós vamos trazer dois voluntários do CVV. Olha, nós vamos trazer o Nelson, a Rosmarie, para poder conversar um pouco deste momento tão importante do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Vamos então trazer essa dupla aqui do CVV. Rosmarie, tudo bem contigo? Rosmarie, mais uma vez junto com a gente aqui para falar do CVV, Rosmarie. Bom dia a todos, é um prazer a gente estar com vocês. Muito bom, obrigada, Damião, pelo convite. Opa, Nelson, tudo bem contigo, Nelson? Tudo bem, Damião, bom dia para você, bom dia para o povo da Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova. Bom dia a todos. Rosmarie, vamos começar a contar um pouco dessa importância, né, do 188, do trabalho do CVV nesse momento e desse Setembro Amarelo, o trabalho do CVV que é 24 horas por dia, 12 meses por ano, trabalhando nesse trabalho de prevenção ao suicídio, Rosmarie. Verdade, Damião. Nós fazemos um trabalho voluntário por todo o país, através desse telefone 188, que as pessoas podem ligar de uma forma gratuita e conversar com a gente de uma forma sigilosa, uma conversa boa, onde tem um ambiente de confiança, né? Porque a gente mantém o sigilo da nossa conversa. E é importante a pessoa ter um lugar onde ela possa conversar com alguém de uma forma que ela possa confiar, possa falar abertamente sobre o que ela está sentindo. O CVV está em todo o país com esse telefone, mas também podem acessar o nosso site cvv.org.br, caso alguém queira conversar via e-mail ou via chat, que também temos voluntários atendendo nessa modalidade. É bacana isso, né? Essa atualização desse momento do CVV, o CVV sempre se atualizando, né, Nelson? Contando um pouco para a gente desse trabalho. A partir do 188, você vê, aí ele vai para o chat, vai para tantas e tantas plataformas. É assim, né, Nelson? Os nossos meios de comunicação vão avançando, vão atualizando, e o CVV, obviamente, vai acompanhando. Porque em outros tempos a gente tinha só um telefone fixo. Não sei se é só também a expressão, mas tinha o telefone fixo. Hoje tem essas outras formas que a Rosmarie acabou de colocar. E não seja por falta mais voluntário do que meio de comunicação, eu poderia dizer assim. E é interessante, né, Nelson? A gente, quando vai percebendo isso, é o que você falou desse telefone, né? O passado, e a gente podia trazer, resgatar um pouco isso, começou lá, né? Era o telefone do posto, do CVV, e hoje tem essa conquista para vocês, Nelson, do 188. Diríamos que uma conquista que o CVV veio tentando. O Ministério da Saúde sempre colocou o CVV num patamar elevado, só que o telefone não tinha. Hoje o CVV é a única instituição com um telefone gratuito que tem 3 dígitos apenas, para facilitar, obviamente, né, o acesso das pessoas, esse número de 3 dígitos gratuito, e ele funciona 24 horas, como os telefones, né, da polícia, bombeiros, SAMU, etc. Rosmarie, e esse trabalho também todo do CVV
ele veio evoluindo também nesse atendimento, né? Hoje, e aquilo que é importante que a gente possa estar sempre frisando, eu queria que você falasse um pouco disso, quando as pessoas ligam 188, elas não vão ouvir um conselho, porque conselho nem pequeno, nem grande, nem médio. Não é essa a proposta, né, Rosmarie? Sim, sim, Damião, não é essa a proposta. A proposta é conversar. A nossa disponibilidade é, principalmente, quando as pessoas ligam, para conversar nesse ambiente que eu falei de confiança. Porque existem várias partes no mundo que trabalham com esse tipo de trabalho voluntário, né? O nosso é humanitário e filantrópico. E o objetivo é esse apoio emocional, essa prevenção de suicídio. Porque acreditamos que quando uma pessoa tem esse espaço de conversa, ela pode estar se ouvindo também. E nós sabemos que conselhos, elas já devem ter ouvido muitos por aí. E não é o nosso caso, até porque somos voluntários e não profissionais. Então, é aquilo que a gente chama de apoio emocional. Nós estamos aqui como um bom ouvinte, um bom amigo, de um momento às vezes difícil que a gente não consegue falar para todo mundo aquilo que a gente está sentindo. E aí o CVV promove esse espaço de conversa. E aí, né, a gente para perceber e ampliar para quem está chegando, para conhecer um pouco mais. Nelson, conta para gente como é que funciona todo esse trabalho do CVV. Porque é aquilo, a Rosmarie mesmo estava dizendo, aí então tem o pessoal do telefone, tem chat, tem muitas as maneiras. E como é que é todo esse trabalho realizado pelo CVV, Nelson? Além do chat, do e-mail que já foi dito, a gente tem o CVV Comunidade que vai às pessoas, né? A gente vai para as escolas com roda de conversas, com palestras. Então a gente vai onde a necessidade está. E as pessoas vêm de acordo com a necessidade delas. Eu chamo de uma conversa fraterna, onde a pessoa não recebe do voluntário que a atende nenhum julgamento, né? Nenhuma reprimenda, nenhum conselho, claro, porque você vive parte do princípio que cada um pode resolver as situações que são adversas. A questão é que no momento da situação adversa, algumas coisas em nós ficam bloqueadas. E aí a gente não consegue achar um caminho. Uma vez que eu consigo colocar para fora, que eu consigo um canal para me colocar, sem nenhum julgamento, sem ninguém querer me tirar de onde eu estou, acompanhando, como eu disse já, numa conversa fraterna, esses desbloqueios vão acontecendo e as pessoas conseguem encontrar os seus próprios caminhos. O interessante, né? O Nelson puxou aí já um gancho, que é o CVV Comunidade, e a Rosmarie trabalha com esse CVV Comunidade. Vamos ampliar um pouco e contar como é esse trabalho do CVV Comunidade, Rosmarie. Pois é, Damião. A sociedade, em geral, às vezes não tem disponibilidade para ir até nós, então solicita que a gente vá até eles, instituições, comunidades, organizações de todas as formas, escola, faculdade, hospital, seja o que for. Então, nós temos algumas ferramentas que a gente pode estar apresentando, como o Nelson falou, uma roda de conversa, tem outra ferramenta que chama Caminho da Renovação Contínua, que são algumas questões que a gente pode estar refletindo em grupo, nesse ambiente de confiança. E lembrando que o escutar é um ato essencial. E a gente vai com essa disponibilidade. E temos um trabalho também muito importante, Damião, que eu gostaria de estar colocando aqui. Algumas pessoas que já passaram pela situação de suicídio na família, ou com alguém conhecido, ou com algum familiar, ficam muito afetadas. E aí nós temos grupos de apoio emocional para essas pessoas, onde elas podem estar conversando e falando das suas dores. Esses encontros, em geral, são presenciais. Tem em alguns locais no país. É só acessar lá no site cvv.org.br
e ela vai ver o endereço, os horários que as pessoas podem ir nessas reuniões. São encontros muito fraternos para que ela possa ser um pouco mais compreendida, até porque ser compreendido é uma necessidade básica do ser humano. E com esse luto tão difícil, né, de pessoas enlutadas pelo suicídio ou que foram afetadas por elas têm um espaço de conversa e vão ser recebidas com muito respeito para que ela tenha a oportunidade de falar sobre o que ela está passando. É interessante isso, Rosmar. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse trabalho do CVV Comunidade, porque a gente vê muitas vezes em filmes, né, que separe, e aí tem uma muita associação que as pessoas fazem, o trabalho do AA, que de repente tem essa proposta, que é um pouco isso, é ouvir a pessoa estar junto de outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio naquele momento. É isso, né, Rosmar? Sim, até porque esse encontro das pessoas, e é uma reunião, né, elas promovem essa conversa e a curiosidade, porque elas não têm com quem conversar. O suicídio ainda é carregado de muito mito e preconceito. E lá não tem isso, não tem esse julgamento, não tem essas condenações. E aí ela pode falar abertamente e conhecer outras pessoas. E essa conversa tem um efeito terapêutico, porque é um ambiente que ela vai ser acolhida. E isso é muito importante para as pessoas. É gratuito, viu? É muito gratuito, tá? E sigiloso. É um encontro muito gostoso, viu? Eu recomendo. E aí, vamos puxar um papo com o Nelson mais uma vez. Nelson e Rosmar, os voluntários do CVV, conversando com a gente aqui no Sensibilidade de hoje. Nelson, vamos contar para a gente, né? E aí, a hora que você vai ampliando esse trabalho, quer dizer, um trabalho que vai desde esse trabalho comunidade, que é desde lá, vai dentro do próprio CVV, onde vocês fazem essas reuniões, recebendo e ouvindo as pessoas, levando todo esse trabalho do CVV para instituições, escolas, empresas, quantas pessoas que precisam, de repente, de uma palavra de alguém que possa estar dando uma orientação para estancar aí, às vezes, um momento que acaba, daquele local que acaba vivendo com essa situação. Quer dizer, e esse trabalho se amplia, né? Quer dizer, essa responsabilidade desse trabalho do CVV, Nelson. É interessante, Damião, ouvintes, telespectadores, porque nós estamos num tempo em que parece que as pessoas não estão se dedicando umas às outras. E o trabalho do CVV tem justamente essa proposta de aproximação, de estar perto. Quer seja as pessoas telefonando, entrando no chat, mandando e-mail, quer seja nessas rodas de conversa que a gente está abordando aqui. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, assim, que do Amapá a Porto Alegre, a gente tem a mesma filosofia, o mesmo jeito de conversa. Então, poxa, de repente alguém está lá longe, será que aqui tem? Será que dá para fazer? Dá. Dá para conversar, porque o jeito da gente fazer é o mesmo. O jeito de conversa, da conversa fraterna que eu já citei, ele é o mesmo. Então, não há prejuízo, se eu posso usar essa expressão. Então, a gente conversa, se dedica para aquela pessoa, para que ela realmente tenha um campo aberto para ela se colocar, para ela desabafar. Então, e o resultado disso é bastante interessante. Haja visto, o trabalho do CVV não estaria há 62 anos se ele não tivesse surtindo efeito, não é? E nesses 62 anos, Nelson, conta um pouco de você desse trabalho. Quantos anos já aí no CVV, Nelson? Eu estou há alguns anos e uma das coisas que eu considero um privilégio é que eu pude ir acompanhando as transformações. Cada vez que chegava uma coisa nova, era, caramba, será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? Quando chegou a ideia do comunidade, a gente vai levar para as escolas, o fundador do trabalho,
ele falava que o CVV era como se fosse um tesouro que estava passando da hora da sociedade conhecer. E aí toda a equipe resolveu ir realmente para a sociedade, para que fosse difundido o trabalho, difundir essa nova forma de conversa, como já foi dito aqui. É uma conversa sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de reação. A gente ouve, respeita, aceita, compreende. Acho que essas 3 expressões diz bem. E eu vou repetir. A gente ouve, respeita, aceita e compreende o ser humano tal qual ele se apresenta. E, Rosemarie, você também está há alguns anos aqui trabalhando no CVV, no Centro de Valorização da Vida, hein, Rosemarie? Pois é, um aprendizado e tanto que a gente tem com isso. A gente chega de um jeito, é preparado, capacitado internamente, porque somos treinados, né? Isso, a gente passa por treinamentos o tempo todo. E isso vai dando muita maturidade para se aproximar desse ser humano, né? E a conversar de uma forma mais empática, com uma escuta mais empática. Isso dá um alívio interno na gente de acreditar naquilo que é a grande proposta que a gente tem. Nós somos ousados, viu? A gente acredita que a gente tem uma proposta de vida, acreditando que a sociedade possa ser solidária, mais fraterna e compreensiva. E de que um dia a sociedade vai estar tão, digamos assim, tão evoluída, né? Tão mais humanizada, que ela vai chegar nesse ponto que o CVV nem vai precisar mais existir. Eu sei que é uma ousadia, mas sonhar não é proibido e a gente continua sonhando durante todo esse tempo aqui, né, com essa sociedade solidária, fraterna e compreensiva. Por que não? Por que não, né? Na verdade, lindo demais esse trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, atendendo, conversando com as pessoas. E aí, Nelson, eu volto contigo, queria que você falasse um pouco da importância, né, deste Setembro Amarelo. Estamos no Setembro Amarelo, e aí o Setembro Amarelo traz esse momento de prevenção ao suicídio, essa reflexão para tantas e tantas pessoas de que realmente ele existe. O Setembro Amarelo existe para lembrar as pessoas da prevenção ao suicídio, Nelson. Se não me falha a memória, lá em 2014 que começou essa história do Setembro Amarelo. E como o Brasil tem o CVV, me perdoem, tem o CVV trabalhando na prevenção do suicídio, ficou muito junto, haja vista que hoje Setembro Amarelo e CVV são coisas que se fundem, né? E a importância, você perguntou da importância do Setembro Amarelo. Existem dias, existem meses para cada uma situação, e para a prevenção do suicídio criaram o Setembro Amarelo. O que eu acho que é interessante, que a gente, obviamente, que nós sejamos chamados a atenção no Setembro Amarelo, mas que a gente não perca de vista ao longo do ano, para não esperar só no Setembro Amarelo. Por quê? Porque a prevenção ao suicídio é uma coisa bastante interessante. O suicídio é uma das maiores causas de morte, sobretudo nos mais jovens, nos mais idosos também, de uma maneira geral, eu diria assim. E é possível prevenir. Uma conversa pode mudar uma ideia. Não estou dizendo que vai, mas ela pode mudar uma ideia. Como já foi dito aqui mais de uma vez, a gente não interfere na vida da pessoa. Mas uma vez que ela consiga conversar de forma fraterna com outro ser humano,
é muito possível que ela repense o que ela estava pensando até então, que ela consiga ter uma nova perspectiva de vida, porque sabemos que uma conversa pode mudar uma ideia. Não que o voluntário, por exemplo, no caso do CVV, vá colocar para ela o que ela deva ou não deva fazer. O voluntário não faz esse tipo de coisa, mas ele se coloca de forma aberta. Prevenir o suicídio, uma das coisas que às vezes a gente não presta atenção, porque ainda há, eu não diria a palavra preconceito, mas há um mal entendimento quando se fala de suicídio. Primeiro, é um tabu. A gente demora para aceitar essa palavra. Se uma pessoa fala em suicídio, mais das vezes a gente pensa que é uma coisa que vai passar, que é um momento. Toda vez que alguém falar em suicídio, vamos estar atentos, vamos nos aproximar e perguntar se aquela pessoa quer ajuda. Porque, no mais das vezes, são sinais que essa pessoa está dando e a gente não percebe. E, às vezes, percebemos e não damos importância. Então, toda vez que alguém der um sinal desses, ou falar abertamente, qualquer dia eu me mato, ou algumas pequenas coisas. Minha vida não está valendo a pena, eu não sei se daqui a 2 meses eu estarei por aqui. Expressões que denotam que alguma coisa está fora da ordem. Então, é interessante que a gente se aproxime dessa pessoa para oferecermos ajuda. Seja que ajuda for, mas é importante que ela saiba que tem alguém que percebeu que ela não está legal. E é necessário que a gente fique atento a esses avisos, como eu já disse. No mais das vezes, um pouco imperceptível, mas em alguns momentos são muito perceptíveis, e sem contar quando a pessoa fala diretamente. E aí a gente acha, não, é um exagero. Quem fala que vai fazer, não faz. A gente ouve isso ainda. Então, vamos ficar atentos. É importante isso que o Nelson está dizendo, né, Rosmarie? Porque, na verdade, às vezes são pequenos sinais, pequenos momentos ali que a gente tendo um pouco de atenção, a gente pode estar tentando estender a mão, ajudar, que é um trabalho que vocês realizam no CVV, né, de poder estar escutando. É parar um pouco de ficar falando e escutar a outra pessoa, né, Rosmarie? Exatamente, Damião. Ter essa sensibilidade, digamos, essa abertura interna para perceber o outro. Atenção é fundamental. E como o Nelson falou, hoje em dia as pessoas não estão dando muita atenção para as coisas, estão perdidas num monte de outras tarefas e não para ouvir, para prestar atenção, um olhar mais amável, uma voz mais amável, né? Então, nós oferecemos essa porta de atendimento, de escuta empática, de uma forma respeitosa, porque quem não precisa conversar? Quem não precisa? E a gente sabe que uma conversa boa, onde você é acolhido, puxa vida, isso vai promover, digamos assim, um conforto interno para que você possa se abrir. E quando a gente se abre e tem esse espaço, digamos assim, que a gente se sente um pouco mais aliviado internamente, né? E o objetivo é esse, essa escuta promova dessa forma fraterna, como o Nelson disse, a prevenção de suicídio, porque muitas portas são fechadas, onde ninguém vai me ouvir, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me compreender, só escuto condenações. Então, aqui não. Aqui é um lugar de acolhimento, né? De aceitação, de respeito, como eu sou, né? Então, já que é um trabalho humanitário, né? Então sejamos humanos, né? Esse é o objetivo. Vamos ouvir e nos conectar com esses sentimentos e emoções
que as pessoas carregam e todos precisam de um espaço de respeito e aceitação. A gente estava conversando, né? E aí a gente falou do 188 e das outras formas de apresentação, Rosmarie. E aí o Nelson trouxe aí um dos trabalhos, que é o CVV Comunidade. E existem outros, né? Vamos contar um pouco mais, um pouco de todo esse trabalho que é realizado pelo CVV, Rosmarie. Pois é, dentro daquelas ferramentas que a gente disse que tem dentro do CVV Comunidade, né? É uma das possibilidades que o CVV tem, né? São várias. Nós temos um seminário, Saber Escutar é uma Arte, né? De 8 horas que a gente pode estar fazendo agendamento com essas pessoas, com esses grupos, né? E é muito gostoso a gente caminhar, né? Valorizando a vida. Tem a roda de conversa, tem o CRC, tem uma coisa que é muito gostosa que chama-se Cine Ser, onde a gente passa filmes mais curtos que a gente pode discutir em grupo. O que aquele sentimento bateu em mim? O que aquilo está representando para mim? Porque sempre cala alguma coisa naquilo que a gente está observando. E os filmes falam muito, né? Falam muito sobre sentimentos e coisas que estamos passando por elas, né? Tem o CRC, que eu disse, também são encontros curtos, de 1 hora, em grupo, onde a gente pode refletir algumas questões que a gente não para pensar durante o dia. Por exemplo, para mim, o que é o perdão? Eu não vou parar durante o dia e ficar pensando, o que é o perdão? Vou refletir sobre isso. A gente não faz. Mas quando a gente está em grupo, a gente pode refletir sobre isso. Por exemplo, é só um exemplo de tema, e ouvir outros pontos de vista. E isso promove um crescimento muito gostoso, que são instrumentos de autoconhecimento. E a gente vai se conhecendo e se aproximando. Além daquele do GAS, né, do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Esse é mais específico, né, para as pessoas que são enlutadas ou para aquelas que pensam em suicídio, mas também não têm um espaço de conversa, né? Gostariam de ser compreendidas, são seres humanos, né, e precisam de acolhimento. Aí você falou várias vezes do CRC. Para quem está fora do CVV, o que é CRC? Caminho da Renovação Contínua. Aham. Sabe o que é isso? A gente tem várias questões, né? São 27. Aí a gente termina, digamos assim, os encontros uma vez por semana. E aí, terminou, a gente volta para a primeira questão, para o primeiro tema. Por quê? Porque eu já sou uma pessoa diferente depois dessas 27 semanas. Os outros também estão diferentes, né? E aí a gente pode refletir de outra forma. É como a gente lê um livro numa época e passa um tempo, a gente vai reler, aí fala, nossa, eu não tinha observado isso, né? Então, porque a gente vai mudando ao longo do caminho, né? É isso. E tá pronto, tá vendo? A gente vai conseguindo. Agora, Nelson, o que é muito bonito desse trabalho do CVV é que é um trabalho ecumênico, não se fala de religião, não se fala de política do CVV, é isso, Nelson? A gente abraça todos os seres humanos com essa intenção de seres humanos, né? Com essa preferência de seres humanos. Eu queria só pegar uma caronazinha ainda no caminho da renovação contínua. Que bom a gente ter um lugar que a gente pode passar pela possibilidade da renovação. Às vezes a gente vem a vida toda de um jeito que talvez não esteja o melhor jeito. Vamos procurar nos renovar, não é? Mas quando a gente coloca que o CVV não professa nenhuma religião, é porque, de fato, o trabalho é para acolher todos os seres, religiosos ou não. Porque é um trabalho humanitário, é um trabalho que procura aproximar os seres humanos, que a gente dá ou oferece a oportunidade para esse momento de encontro, quer telefônica, 188, que aí funciona 24 horas por dia, quer essas outras ferramentas que a Rosmarie já delineou, né? Que é o caminho de renovação contínua, o GAS, o chat
E o e-mail também funciona 24 horas por dia. O gás e as rodas de conversa, claro, tem dia, hora marcada, porque a gente vai pessoalmente. Então, ainda não foi possível ir 2 horas da manhã em algum lugar para a gente fazer uma roda de conversa. Quem sabe o futuro vai nos oferecer essa possibilidade. Por hora, não. Só os meios eletrônicos, né, e telefônicos, que faz com que o CVV funcione 24 horas por dia, que a pessoa pode procurar. Ah, um detalhe interessante, a pessoa não precisa se identificar. Ela pode permanecer anônima. Então, isso dá mais segurança para que eu ligue para lá, porque eu sei que eu não vou precisar falar que meu nome é Nelson. Eu sei que o voluntário não vai perguntar o meu nome. Por quê? Porque não existe uma ficha a ser preenchida, não existe nada disso. Então, uma das coisas que faz com que a procura no CVV seja bastante grande, eu acredito que seja essa. O fato de eu ficar anônimo. O fato de eu encontrar uma pessoa que não vai dizer para onde que eu tenho que ir, como que eu tenho que fazer. Porque como que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, eu sei. Nesse momento, eu estou com algumas possibilidades bloqueadas e eu não estou percebendo esses lugares que eu sei que eu preciso ir. E a oportunidade de conversar, de falar sobre, pode e dá para garantir que vai abrir essa possibilidade. O CVV acredita piamente nisso. A crença que o ser humano consegue encontrar os seus caminhos. Por um momento, esses caminhos estão bloqueados por uma emoção ou outra, por uma dificuldade ou outra, mas uma vez conversando sobre de forma aberta, essa possibilidade passa a existir. E aí a gente vive, né? Por isso que eu até puxei para o Nelson ali, ele falou de religião, e a gente vive hoje nas redes sociais ali, nossa, e dentro de tantas e tantas famílias, um momento ali com a política também, nossa, porque briguei com a pessoa, porque ela é de um partido, outra de outro, e o CVV também, né, Rosmarie, também não mexe com essa, a preocupação é o ser humano, é isso, Rosmarie? Nossa, Damião, você falou certinho. A preocupação é o ser humano. Diversidade de escolhas que a gente tem, as nossas crenças, as nossas opções, todo mundo tem. Mas a gente se preocupa mais com o ser humano. A escolha que ele vai fazer é dele. A escolha que eu vou fazer é minha. Então a gente não precisa confrontar isso. Aceitamos todas as pessoas como seres humanos, assim como nós somos também. E lá não é um espaço para a gente poder classificar. É um espaço de aceitação, de compreensão. Então não há necessidade disso. Qualquer pessoa pode participar. Aliás, eu preciso fazer um convite, viu, Damião? Um convite para quem deseja ser voluntário. Olha, eu e o Nelson aqui, a gente está aqui conversando com vocês, mas a gente gosta muito desse trabalho, a gente ama muito esse trabalho. E todos aqui que também são envolvidos como voluntários, a gente gosta, ama esse trabalho, porque a gente vai aprendendo a conhecer esse universo humano que nunca se encerra. Então, se você quiser ser voluntário, olha, eu vou dar uma dica. Se inscreva lá no nosso site, cvv.org.br, seja voluntário. E lá você pode colocar o local que você está, onde você está, e aí a gente vai entrar em contato com vocês através de e-mail para dizer qual é o curso de preparação mais próximo. Alguns cursos são presenciais e outros são online. Olha, venha conhecer, vale a pena. Já aproveitei para fazer um convite, viu, Damião? Não, perfeito, né? E aí vamos puxar até para o Nelson. E aí, Nelson, por exemplo, a pessoa está nos acompanhando aqui no Sensibilidade, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e tem vontade. E aí, qual é o caminho? Esse é o caminho? É pelo site ali? E esse trabalho hoje, ele é presencial, ele é virtual? Conta um pouco mais desse ser voluntário no CVV, Nelson. Eu digo que é uma oportunidade, eu vou dizer única, vai, talvez exagerando um pouco.
da gente entrar em contato conosco e, por conseguinte, com as almas humanas, com esse lado humano da sociedade. E as pessoas que estão acompanhando, né, esse programa, e de repente acharam interessante o trabalho, poxa, como a Rosmarie falou, venha fazer parte. Mesmo que você chegue à conclusão, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, mesmo que você chegue, eu não quero trabalhar nesse lugar não, mas fazer o curso vale a pena. É um curso gratuito, feito de forma online, às vezes híbrido, às vezes pessoalmente, mas não perca essa oportunidade. Se você vai descobrir ao longo do curso se você tem aptidões para trabalhar, né, ser voluntário ou não, mas que vale a pena fazer o curso, isso eu não tenho a menor dúvida. Então venha conhecer mais de perto essa filosofia CVViana, porque vale a pena. Uma amiga nossa disse em uma época, eu achei bastante interessante, ela afastou, né, por razões profissionais, enfim, e depois de um tempão eu encontrei, e aí, como é que você está? Aí ela me disse, Nelson, uma coisa eu percebi, eu saí do CVV, mas o CVV não saiu de mim, não. Ou seja, é uma experiência que você passa e ela fica, ela marca de alguma forma em nós essa presença, como eu já disse mais de uma vez, ou sei lá quantas, essa coisa do humano, essa questão de nós nos descobrirmos e, por conseguinte, descobrirmos os humanos também. É lindo isso que o Nelson está trazendo, né? Porque de repente toda essa possibilidade, né? Você que está aí acompanhando, fala, poxa vida, e esse trabalho, Nelson, depois aí a pessoa parou e falou, tem que atender, vai atender só apenas algumas horas aí por semana? Como é que é esse trabalho desse voluntário? Conta pra gente, Nelson. É um trabalho 3 horas por semana, ou uma das transformações do CVV. Até aqui eram 4 horas. Quero acreditar que em alguns lugares, né, país afora, já estão atendendo 3 horas por semana. Então, não é tanto tempo assim. Dá para a gente tirar 3 horas por semana. Claro que o trabalho tem uma estrutura da qual os voluntários participam, com reuniões, porque a gente está sempre aprendendo. Uma das coisas bacanas do CVV é essa. O CVV não para de oferecer coisas para que a gente aprenda, para que a gente se renove, como eu disse agora há pouco, falando do caminho de renovação contínua. Então, é uma oportunidade muito bacana que, de novo, a Rosmarie e eu estamos convidando vocês a conhecer e a participar. E aí, Rosmar, então é uma coisa assim, como o Nelson está dizendo, 3, 4 horinhas de trabalho, mas é aquilo que você também disse antes ali, esse é o trabalho. Mas aí vocês vão oferecendo cursos também para esse aprimoramento aí em todo esse trabalho. É por aí? Sim, Damião, a gente tem cursos internos muito bons de preparação, de capacitação, de treinamento, para a gente poder ir afinando essa escuta. E como o Nelson falou, o CVV não está acabado, então a gente vai evoluindo, né? A sociedade vai evoluindo, a tecnologia, e nós também vamos acompanhando. Então, o que acontece? A gente não para, a gente não fica estancado. A gente está sempre se aprimorando, se afinando, se lapidando. E aí, como o Nelson falou, são 3 horas por semana que agora a gente está evoluindo para esse novo horário, né? Pô, a gente tem 168 horas por semana, né? Tudo bem, tirando as horas de sono. Mas 3 horinhas não vai pegar ninguém, né? Então, é um momento que a gente pode estar ouvindo o outro. A diversidade, a universidade do mundo do outro. E do meu também. Isso vai agregar a mim, né? A gente aqui, algumas pessoas falam que a gente ajudam. A gente nem sente isso como uma ajuda. A gente sente isso como uma relação, como uma troca.
é muito bom. A gente está feliz, né? Porque, tanto é que você falou que a gente está há alguns anos aqui, porque acho que a gente gostou, né? Então, a gente vai se aprimorando cada vez mais, crescendo, amadurecendo, se enriquecendo internamente, para que a gente possa se relacionar melhor com o outro, com essa disponibilidade. Então, quem sai ganhando, acho que é todo mundo, né? A sociedade, nós voluntários. E vou reiterar o convite. Quer ser voluntário? Clica lá no nosso site, cvv.org.br. Olha, a gente vai para os 5 minutos finais, então eu deixo agora já o espaço para que vocês possam estar divulgando aqui o CVV. Os temas, fique muito à vontade. Começo com você, Nelson, para que você possa deixar a sua mensagem para aquele que está acompanhando aqui o programa Sensibilidade. A sua mensagem, Nelson, voluntário do CVV. Fala, Nelson. Agradecer a você, Damião, pela oportunidade, as pessoas que tiveram a paciência de estar nos acompanhando até agora, tanto na rádio quanto na TV, e dizer que não percam a oportunidade de conhecer esse trabalho. Se tiver um sufoco, se tiver alguma dificuldade, 188, 24 horas por dia, o trabalho pelo chat, o trabalho por e-mail, a gente vai estar para oferecer, como eu já disse aqui, uma conversa fraterna, oferecer a nossa compreensão, aceitação, o respeito de cada voluntário. Acho que a oportunidade de estarmos oferecendo esse trabalho, ela é, nesses tempos que nós estamos vivendo, eu diria que imprescindível para a sociedade. E a ideia, com os cursos, com o aprimoramento que a nossa Rosmaria acabou de dizer, a gente acredita que dá para contribuir para uma sociedade mais fraterna, mais justa e, obviamente, mais solidária. Muito obrigado, um bom dia para todos, um bom dia para você também, Damião, e para todas as pessoas que estão acompanhando esse programa. Obrigado, Nelson. Rosmarie, sua mensagem e o seu momento ali de poder estar conversando aquilo que você quiser falar do CVV um pouco mais para a gente. Rosmarie. Bom, também vou nessa do Nelson. A nossa gratidão, muito grata, Damião, por dar esse espaço para nós. As pessoas precisam conhecer o CVV. É um espaço gratuito, sigiloso, onde eu possa conversar. Quer conversar? A gente vai acumulando coisas durante a vida, o dia, a semana, um mês, e a gente fica com um pacote, às vezes, pesado para carregar. Conversa, liga lá para o 188. Ah, eu não quero conversar por telefone. Via chat, né? Eu quero falar com alguém agora, aí você pode teclar. Os jovens usam bastante isso, né? Então, outras possibilidades que a gente tem também lá no site, nós temos um blog que tem reportagens muito interessantes, que fala do ser humano, que fala de vida, que fala de respeito e aceitação. Esse CVV, ele vai crescendo, a gente fala que ele tem tentáculos, né? Ele vai se abrindo. Então, venha conhecer. E se você quiser se aprimorar mais ainda, venha ser voluntário. Passe por essa experiência. Venha conhecer aquilo que a gente chama de proposta de vida, esse sonho que a gente pode sonhar junto, né? Em acreditar que o ser humano tem condição de se melhorar, de se auto-melhorar, e que essa sociedade um dia vai se ampliar, esse gosto humano vai se ampliar de tal forma, né, que a gente vai poder se sentir mais confortável perto do outro ser humano e não se sentir só numa multidão. Então, por isso que a gente tem esse ouvido empático, essa escuta compreensiva para esse ser humano que precisa naquele momento. É isso que a gente faz. E o nosso gosto, a nossa paixão pelo CVV, né? Tanto é que o nosso Damião, ele é nosso amigo de tantos anos, né? Que delícia, viu? E a colaboração que a rádio faz com a gente. Nós nos sentimos muito gratos, viu? E
Obrigada por vocês nos ouvirem. É isso, Damião. Olha, que linda essa oportunidade, você que está aí nos acompanhando. Anote aí, e se aquilo que foi dito até durante todo esse programa, se alguém começa, comente aí com você, você fala, o que eu faço? Passa para as pessoas, 188, o telefone do CVV, está aí à disposição 24 horas por dia. Agradecer o Nelson, agradecer a Rosmarie, agradecer você que nos acompanhou em mais este programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.